Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje vamos começar mais um vídeo de dicas aqui no nosso YouTube. E hoje eu trouxe um julgado para vocês, considero muito importante para a prova de delegado de polícia e vocês vão ver por quê. Trata da cadeia de custódia e as consequências da quebra da cadeia de custódia quando a prova for digital. Gente, sem dúvida esse tema vai aparecer em provas para delegados de polícia, carreiras policiais no geral, então eu peço atenção e eu separei aqui os fundamentos da decisão para a gente estudar juntos. Bom, a decisão, ela foi proferida no informativo 811 do STJ, foi publicada, e a tese foi a seguinte: a falta de procedimentos para garantir a idoneidade e integridade dos dados extraídos de um celular apreendido resulta na quebra da cadeia de custódia e na inadmissibilidade da prova digital. Então, a jurisprudência ali da quinta turma, de abril de 2024. Então, a questão aqui baseia-se na possibilidade ou não de utilizar o acesso direto ao celular sem passar por um software para extração de dados. Se essas provas tiradas diretamente do celular, elas poderiam ser admitidas ou não. Então, digamos que houve apreensão do celular, normalmente vai para a perícia para fazer essa extração por meio de um software de extração dos dados que ali estão dentro do celular, mas esse relatório de análise de dados ele foi feito baseado em prints do WhatsApp e retirados diretamente do acesso ao celular. Então, o policial foi lá, começou a manusear no celular e retirou ali, montou aquele relatório de análise. É possível admitir isso como prova? Então, é o que nós vamos ver e o que o julgado vai explicar. Então, a cadeia de custódia, só para a gente relembrar, previsto ali no artigo 158A, refere-se ao conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Então, ali na sequência, a gente vai ter os procedimentos que devem ser respeitados para garantir a idoneidade da prova e assegurar ali o rastreio de tudo o que foi feito durante a perícia, durante o processamento daquela prova, para que chegasse a ser utilizada, né, numa instrução processual e eventual condenação. A discussão do julgado, qual já adiantei, é essa inidoneidade de relatórios de análise de extração de dados baseado em print screen de diálogos entre usuários de WhatsApp. Então, se é possível, né, ser válida essa prova obtida por acesso direto ao celular, sem extrair por meio adequado, né, por um software adequado, por meio de perícia. Bom, vários pontos foram tratados aqui nesse julgado e eu vou trazer aqui o que eu acho de principal e que é o suficiente para a gente basear uma resposta sobre esse tema. Então, inicia aqui falando do que a gente falou da cadeia de custódia, né, os fundamentos da decisão, que ela visa garantir que o tratamento dos elementos probatórios, eles não tenham interferência que possa macular a confiabilidade da prova. Então, a cadeia de custódia, ela visa preservar essa veracidade da prova, a idoneidade da prova, para que ela que ela não seja alterada no curso ali da investigação ou da instrução, de modo a prejudicar o acusado, aquele que está sendo submetido a um procedimento criminal. Esse ponto 2 é importante. Diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a rigidez do caminho percorrido pelo material. Então, aqui a gente pode ver que os julgados, né, a jurisprudência dos tribunais, isso é possível ver em outros julgados também, que considera que a prova digital ela é mais facilmente alterada e, por isso, merece uma proteção, merece uma cadeia de custódia preservada, merece uma atenção nos procedimentos de forma a não se alterar, porque qualquer mínima alteração nessas provas digitais pode trazer grandes repercussões. Então, a prova digital ela é tratada com mais carinho, digamos assim, no procedimento a ela aplicável. Então, é necessário que o procedimento traga aí uma prova fidedigna, né? Que a prova extraída observe o princípio da mesmidade, que a gente vai ver logo em seguida. Esse slide aqui eu acho tão importante porque
a decisão trouxe requisitos essenciais, aspectos essenciais dessas evidências, que é a auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a justificabilidade. E eu trouxe o conceito de cada uma ali para vocês terem já no slide, que foi extraído do próprio julgado, ali do inteiro teor desse julgado. Então, quando traz assim uma listagem, né, de itens, é importante a gente saber. Então, esses 4 elementos essenciais das evidências digitais, os quais buscam ser garantidos pelas utilizações de metodologias e procedimentos certificados. Então, são 4 elementos que têm que estar ali previstos, né, presentes nas evidências digitais. A auditabilidade, a possibilidade das partes ali auditarem, né, auferirem se o método ele foi devidamente observado. Então, algo auditável é que ele pode ser conferido posteriormente. A repetibilidade quer dizer que a mesma sequência de etapas, ela sempre vai ter que redundar no mesmo resultado. Então, qualquer procedimento que analise a prova tem que dar o mesmo resultado. A reprodutibilidade diz respeito à utilização de método diverso, mas ainda assim tem que dar o mesmo resultado, assim dando um aspecto fidedigno àquela prova. E a justificabilidade diz que os métodos usados eles devem ser justificáveis, sendo a melhor técnica utilizável para tratar essa evidência digital. Então, eu acho esse slide muito importante, porque foi fundamentação do julgado e foi a explicação retirada do julgado como o STJ pontuou esses aspectos essenciais. Aqui o que eu falei do princípio da mesmidade, né? A observação do princípio da mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova, a fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o que resultou de todo o processo de extração da prova do seu substrato digital. Esse princípio da mesmidade foi o professor Geraldo Prado que trouxe ao nosso estudo, né? Que quer dizer que aquela prova que foi colhida lá no momento, na vítima, no objeto, naquele celular apreendido, ele tem que ser a mesma daquela que foi utilizada no processo. Então, o princípio da mesmidade diz respeito à mesma prova. Não pode ter alteração na prova para que ela seja confiável, para que ela possa ser utilizada. Uma forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica de algoritmo hash, a qual deve vir acompanhada da utilização de um software confiável, auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a extração dos dados do arquivo digital. Então, mais uma vez, a técnica do algoritmo hash sendo citada na jurisprudência do STJ, a gente já teve uma jurisprudência, né, um julgado nesse sentido, que é aquela técnica que no momento da extração vai copiar bit a bit todos os dados daquele aparelho eletrônico e que se houver uma mínima modificação naquele aparelho, naqueles dados, melhor dizendo, ele vai ser notado, porque esse código hash ele vai ser alterado. Então, qualquer mínima alteração vai poder ser notada. E é por isso que o STJ diz que é essa técnica que deve ser adotada nas extrações de dados de aparelhos eletrônicos, né, de provas digitais, que seja facilmente percebido que essa alteração ela foi realizada. E aí, junto à técnica hash, esse julgado ele traz um ponto a mais. Deve ser acompanhada de um software confiável, auditável e amplamente certificado. Então, aqui a gente já pode ver que não é possível essa extração direta do celular. Deve-se fazer esse uso da técnica do algoritmo hash e passar por um software que faça essa extração e que o software seja certificado, confiável e auditável, ou seja, posteriormente é possível fazer uma auditoria ali, né, conferir esse procedimento realizado pela perícia ali que vai fazer a extração dos dados do celular. De relevo trazer à baila o entendimento majoritário desta quinta turma no sentido de que é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível aqui simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia. Então, esse já era um entendimento, né, que é ônus do Estado essa comprovação, que não basta alegar que aquela prova ela é verídica, ela é verdadeira, ela é confiável. E tem que trazer ali elementos que comprovem isso,
como, por exemplo, esse algoritmo hash trazer junto à prova que não teve alteração, então o Estado tem que provar que foram feitos procedimentos corretos e que a prova é a mesma colhida no início da persecução criminal. Então, por fim, a gente chega à conclusão do julgado, né? O que o STJ decidiu? Que no caso concreto, então naquele caso de acesso direto aos dados do celular, não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo, evidentes o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia é a imprestabilidade da prova digital. Então, nesse caso, foi declarado inadmissível as provas decorrentes da extração de dados do celular, bem como as delas decorrentes. Aqui a gente pode ver que há um tratamento na jurisprudência, né, nos julgados ali do STJ, de maior fragilidade da prova digital, no sentido de que a gente sabe que tem precedentes dos tribunais dizendo que a quebra da cadeia de custódia, no caso da custódia que eu vou utilizar a palavra material, não elementos digitais, elas devem ser sopesadas com outros elementos para verificar se a prova vai ser nula, imprestável ou não, ou se ela vai poder ser utilizada. Já na prova digital, o entendimento que vem preponderando é que ela, ainda que mínima essa alteração, ela gera uma imprestabilidade da prova. Então, a cadeia de custódia da prova digital, quando quebrada, essa prova ela não vai poder ser utilizada. Então, um rigor maior se apresenta na jurisprudência do STJ sobre a prova digital e a quebra da cadeia de custódia da prova digital. Bom, eu acho que vocês viram que tem muita cara de prova essa jurisprudência, então eu quero trazer aqui para vocês lembrarem que não é possível esse acesso direto ao celular, que é necessário seguir os trâmites, os procedimentos que possam garantir aquela prova é fidedigna, ela é a mesma colhida, e o Estado tem que comprovar essa veracidade da prova, passando ali a utilizar a técnica do algoritmo hash, e passando por um software que faça essa extração, sendo que esse software tem que ser confiável, auditável e certificado. Gente, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima aula, bons estudos e vejo vocês no próximo vídeo.